Olá, queridos, eu sou Roberto Leão e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Até Que Ele Venha. Amados, essa semana eu tive uma conversa com uma grande amiga minha e ela me chamou a atenção. Ela disse: Roberto, é o seguinte, cara, eu assisti alguns vídeos teus e eu acho que tu deverias se apresentar para as pessoas que te assistem, porque os temas são muito sérios e as pessoas podem ficar com o pé atrás por elas não saberem quem é que está falando daquilo ali, né? Eu disse: você tem razão, você tem razão. E eu resolvi fazer esse vídeo justamente para falar um pouco da minha trajetória, lógico, de forma muito resumida, mas para que você entenda quem é que vos fala através desse canal, certo, queridos? Eu sou Roberto Leão e eu cresci em um município amapaense chamado Laranjal do Jari. Laranjal do Jari, queridos, para quem não conhece, para quem não frequentou, para quem nunca veio aqui, já teve o status de ser a maior favela fluvial da América Latina. Olha só, olha como o status é de outro nível, né? A maior favela fluvial da América Latina. E lá atrás, lá na fundação dessa localidade, isso aqui, me dê licença da palavra, tá, gente? Mas quem mora aqui sabe que as narrativas são essas. Já foi reconhecido como o maior puteiro da região norte, assim, Laranjal do Jari. Já foi, tá? Não é mais, graças a Deus. Mas já foi, já teve, assim, status muito ruins. E foi aqui que eu cresci. Foi aqui que eu nasci e cresci. Morei vários anos da minha vida aqui. E os meus pais sempre trabalharam com bar. Meu pai e minha mãe sempre foram donos de bar. Quando eles não estavam trabalhando propriamente com bares, mas eles sempre trabalharam no ramo de venda de bebidas, ou com depósitos, ou com bares, enfim. E por diversas vezes, eu lembro disso muito vagamente, por diversas vezes eu tive que ver a polícia entrar dentro de casa, armados, todos armados com escopeta, com pistola nas mãos, mascarados, só apareciam os olhos deles, e revistarem todo mundo, colocaram meus pais na parede. As pessoas que frequentavam o bar eram colocadas na parede, eles eram revistados. Eu era muito jovem, muito pequeno, mas eu recordo vagamente desses detalhes, certo? Quando eu completei 7 anos de idade, o meu pai se separou da minha mãe e fez com que a minha mãe entrasse num processo de depressão muito grande na época. Eu tive que ver a minha mãe, assim, se afundar em alcoolismo. Cara, ela bebia muito. Ela não conseguiu lidar com aquele sentimento do drama da separação e ela começou a beber muito. Então, ali no recorte entre os meus 7, 8, 9 anos de idade, por muitas vezes, eu recordo disso muito bem, muito claramente, por muitas vezes eu tive de buscar a minha mãe em bares. A minha mãe saía para beber de dia e às vezes já tinha passado das 11 horas da noite, meia-noite, ela não tinha voltado para casa. E eu preocupado, 9 anos de idade ali e tal, eu saía e eu tinha que ir buscar a minha mãe em bares. E aquilo me envergonhava muito, cara. Você não tem noção de como te recorta essa sensação. Mas eu ia, com toda a vergonha de trazer a minha mãe alcoolizada, mas eu ia. Era minha mãe. E a minha irmã engravidou com 14 anos de idade. Quando ela completou 15 anos, estava nascendo a primeira filha dela. E perceba, o meu ambiente familiar é um ambiente que tinha tudo para dar errado. E não só tinha tudo para dar errado, deu errado. A minha família deu super errado. Eu cresci sem pai. Meu pai não morreu, mas ele não morava com a gente. Eu não tinha conselho de pai. A minha mãe passou muito tempo dentro de uma depressão, um alcoolismo. A minha irmã teve que assumir família muito cedo. E eu? O X da questão. E eu?
eu encontrei o Senhor, cara. Eu encontrei o Senhor. Ou o Senhor me encontrou, eu não sei, mas eu tive a graça de encontrar com Jesus no meio de toda essa tragédia, no meio de toda essa confusão, no meio de todo esse caos, no meio de todo esse desencontro. Jesus me achou lá. E aqui eu quero te dizer, querido, uma coisa assim, que eu acredito de todo o meu coração. Eu não falo nada que eu não acredite. Todas as palavras que eu falo, gente, eu super acredito nelas, certo? E eu acredito muito que Deus, ele tem um poder de tomar decisões extraordinárias na vida de uma pessoa. É exatamente isso que eu acabei de te falar. Você não ouve isso em cima dos púlpitos das igrejas, mas Deus tem um poder que é só dele. É um poder extraordinário que ele tem de tomar decisões na vida das pessoas. Como, Roberto? Como é que isso acontece? Tem base bíblica para isso? Tem. Jesus contou um caso de uma parábola, capítulo 15 de Lucas. Jesus contou nessa parábola que certo pastor tinha 100 ovelhas. E um dia ele as levou para o campo e elas comeram, elas beberam água. E quando ele as recolheu no aprisco, ele foi conferir e faltava uma ovelha. E aquela que faltava, a Bíblia diz que o pastor foi atrás dela. E chegando lá, ele saiu procurando pelas montanhas, pelos vales, pelos bosques. Ele encontrou a ovelha. E a Bíblia diz que aquele pastor olhou para a ovelha, tomou ela nos seus braços, colocou ela nos seus ombros e levou ela de volta para o lugar seguro. Esse pastor é Jesus. Jesus tem esse poder. Jesus tem um poder extraordinário de fazer na tua vida aquilo que você não tem condição de fazer. Jesus tem um poder de tomar algumas decisões que ele sabe que você não tem condições de tomar. Ele sabe que você não tem estrutura, ele sabe que você não tem força, ele sabe que você não tem condições, aí ele vai lá e faz. Ele vai lá e faz. Quando Jesus encontrou comigo, Jesus sabia que eu não tinha nenhuma chance de mudar a minha vida. Então ele foi lá e mudou. E eu acredito nisso de todo o meu coração. E toda a base da minha pregação, e toda a base do meu entendimento parte daí, do poder soberano de Deus, do poder que Deus tem de entrar na vida das pessoas, cara. Eu acredito nisso. Sabe por que aquele pastor carrega aquela ovelha? Porque ele sabia que ela não tinha condição alguma de voltar sozinha. Ele sabia que ela não tinha condições de tomar a decisão de voltar ao lugar seguro. Ela não tinha. Então ele carrega e traz ela de volta. Se você que está assistindo aí está precisando ser trazido de volta e você não tem força para voltar, saiba que Deus, ele tem esse poder de te carregar e de te trazer de volta. Sabe que Deus, ele tem poder de tomar decisões na tua vida que você não tem condições de tomar naquele momento. Não é que Deus tome todas as decisões, mas Deus percebe quando você não tem condição de fazer escolhas que te libertem, escolhas que te façam mudar, escolhas que te levem a outro patamar. Deus sabe, e quando ele percebe que você está precisando de uma mudança, mas você não tem força, ele faz com você o que ele fez com aquela ovelha, cara. Ele te toma, ele te coloca nos ombros, ele te leva de volta para o lugar seguro. Eu falo isso com a convicção de quem já viu isso acontecer na sua vida. Deus me carregou quando eu não tinha forças para fazer por mim mesmo. E Deus tem esse poder, meu caro. Creia nisso. Um outro exemplo que eu gosto muito de utilizar é do apóstolo Paulo. Tem um texto aqui, eu vou ler para vocês, é Atos capítulo 26, versículo 12, diz assim: sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes,
Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Uma das primeiras coisas que Jesus fala para Saulo, no momento do encontro deles, quando Jesus se encontra com Saulo, e a Bíblia diz que o encontro acontece sem que aquilo tenha sido planejado por Saulo. Saulo não saiu para Damasco para ir encontrar Jesus. Ele saiu para ir prender uns crentes lá, para fazer uma arruaça no culto dos seguidores de Jesus. No caminho, Saulo diz que veio uma luz mais resplandecente que o sol. Eu gosto muito dessa expressão. Mais resplandecente que o sol. Cercou ele. E uma das primeiras coisas que Jesus fala para Saulo é: não recalcitre. A Bíblia diz que Jesus falou com ele, se apresentou e disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Você sabe o que é recalcitrar, irmão? Recalcitrar é se puxar na direção contrária. Recalcitrar é mais ou menos assim: eu te amarro uma corda e eu vou te puxar para a direita e você se puxa para a esquerda. Todas as vezes que você se puxa na direção oposta, você está recalcitrando. Quando Deus se apresenta a Saulo, quando Jesus se apresenta para ele, Jesus diz assim: meu amigo, eu vou te puxar numa direção. Não te puxa na direção oposta. Há quanto tempo você está recalcitrando, irmão? Há quanto tempo você está dentro da igreja se puxando na direção oposta a qual Jesus quer te levar? Deixa Jesus tomar as decisões que Ele tem para tomar na tua vida. Se submeta a Deus. Não importa o quão fracassada foi a tua caminhada até aqui. Eu vim de dentro de um buraco, cara. A minha vida familiar foi destruída. Eu tive que passar 10 anos numa cidade longe dos meus pais. Eu comemorei 10 aniversários sem os meus pais ali para cantar meus parabéns. Sem a minha família. E antes desses 10 anos, a minha história familiar é aquela história. O meu pai traía a minha mãe. O meu pai separou-se da minha mãe. A minha mãe ficou depressiva, caiu no alcoolismo. Pela ausência do pai e da mãe, a minha irmã se envolveu muito cedo. E a minha vida tinha tudo para ter dado errado. Não deu errado pelas decisões que Jesus tomou em meu favor. Eu creio nisso. E não tem crente que faça eu creio de forma contrária. Eu creio nisso de todo o meu coração. Queridos, se inscreva no canal. Fique por dentro do conteúdo que nós estaremos postando aqui, certo? Esse é um espaço para nós refletirmos. A minha colega me perguntou se eu queria puxar briga com as pessoas. Eu disse que não. A briga vai ser inevitável, mas não criei um canal só para ser polêmico, só para ser chato, só para fazer graça, não, só para provocar ninguém. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é trazer esclarecimentos que não é possível trazer de cima dos púlpitos, e não é possível por uma série de fatores. Às vezes o tempo, às vezes o interesse das pessoas que comandam a instituição não deixa você tratar esses temas, mas participa do nosso conteúdo, divulga nosso trabalho, certo, querido? Eu sou Roberto Leão, e esse aqui é o nosso espaço de reflexão, e nós estaremos aqui tratando das coisas do Evangelho, dos assuntos acerca da fé, até que ele venha. Deixa o teu like, te inscreve, aciona aí o sininho das notificações, certo, querido? E um forte abraço para você, muito obrigado pela tua atenção. Fica atento ao próximo conteúdo que nós estaremos lançando no canal, até que ele venha.